Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse top em crochê, que também pode ser um cropped, é só fazer mais comprido. Ele possui detalhes de corações, amarração no pescoço, no meio, entre os corações da alça e também na parte de trás. Esse modelo é sem bojo, mas se quiser pode estar aplicando. E se quiser adquirir bojos, vou deixar o link na descrição. Esse top é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar o passo a passo para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes, deixe seu like. E quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os materiais que vou usar. Vou usar 3 cores diferentes, mas pode usar mais se quiser ou menos. Todos são algodão 100% mercerizado com Tex 295. A primeira cor que vou usar vai ser branco, numeração 8001. E a primeira cor com um pouquinho de fio dá para fazer. A segunda cor que vou usar vai ser o verde bandeira, numeração 6757. E como cor principal, escolhi vermelho, numeração 3528. Todos vou usar 2 fios para a confecção e eles podem ser substituídos por fio Bella Fashion ou a Lise da marca Joca. Igual One, todos possuem o Tex 295 e devem ser usados 2 fios. Também pode ser substituído por fios amigurumi, como o Ami da Têxtil Piratininga ou o fio Charme da Circo, porém usando somente um fio. Pode usar qualquer outro fio que seja da mesma espessura de 2 fios Ani unidos. E para esses fios e todos os outros que eu mencionei, a agulha para confecção que eu recomendo é de 2,5 mm. Vou usar também fita métrica, alfinete de plástico para marcar os pontos. Se não tiver alfinete, é só usar um pedaço de linha para marcar. Vou usar também agulha de tapeceiro para costurar os corações e tesoura para arremates. Estou aqui com o fio Ani branco com 2 fios, como já havia dito que vou usar. E primeiro vou começar pelo coração do busto. E para começar, devo fazer correntinhas. Para o tamanho P, eu costumo fazer 17 correntinhas. Para o PP 15, para o M 19, para o G 21 e para o GG 23 correntinhas. Eu conto o primeiro nozinho como correntinha. E agora eu vou fazer o restante para completar o tamanho que eu preciso. Depois de fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso, para qualquer tamanho eu faço mais 2, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. Depois conto de cima para baixo até a terceira e faço mais 2 meio pontos altos. E o meio ponto alto é uma laçada, passo a agulha por dentro da correntinha, dou a laçada e passo por dentro de todas as alcinhas. E fica com um total de 3 meio pontos altos, contando com as 2 correntinhas de início. Agora eu vou para a próxima correntinha de base e faço um meio ponto alto. Vou para a próxima, faço um meio ponto alto e vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada correntinha. Faço assim para qualquer tamanho, até ficar com 5 meio pontos altos para o tamanho P, sem contar os 3 meio pontos altos do início. Somente o meio ponto alto que está sozinho. Para o PP deve ficar com 4, para o M 6, para o G 7 e para o GG 8 meio pontos altos. E depois que ficar com a quantidade de meio pontos altos que precisa, nas próximas 5 correntinhas vou fazer
um ponto alto feito pela metade. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo. E todos é uma laçada, passo por dentro da correntinha e dou a laçada passando somente nas duas primeiras alcinhas. Para qualquer tamanho, faço 5 pontos altos feito pela metade. Depois de fazer os 5, ficam aqui com um total de 6 alcinhas, dou a laçada e vou passar por dentro de todas. Faço assim para qualquer tamanho. E depois de fazer os pontos altos feitos pela metade, vou continuar fazendo os meio pontos altos nas próximas correntinhas, mas somente até a penúltima, e ficará com a mesma quantidade de meio pontos altos antes de fazer os pontos altos feitos pela metade. Então, para qualquer tamanho, vou na próxima correntinha, faço um meio ponto alto, na próxima um meio ponto alto, e como estou fazendo o tamanho P, e depois do conjunto de 3 meio pontos altos ficou com 5, desse lado também ficará com 5 antes da última correntinha. Para todos os tamanhos, devem ficar com a mesma quantidade dos dois lados, e na última correntinha faço um total de 6 meio pontos altos para qualquer tamanho. No início eu fiz somente 3 meio pontos altos, mas depois eu vou fazer mais 3 e vai ficar com 6, igual está ficando nessa última correntinha. Vou puxar a sobra de fio para fechar a base dos pontos. E agora eu vou passar para a parte de baixo. Depois do conjunto de 6 meio pontos altos, vou na próxima correntinha, que é a segunda, e vou fazer um meio ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. E vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada correntinha, até ficar com a mesma quantidade que eu deixei na parte de cima, contando somente os meio pontos altos sozinhos. Ficando aqui com 5 meio pontos altos, igual a parte de cima, e chegando nos pontos altos feito pela metade, para qualquer tamanho eu faço assim. Vou no primeiro ponto alto feito pela metade, faço um meio ponto alto, no segundo, um meio ponto alto. No terceiro, que é o meio dos 5, faço 6 meio pontos altos, todos juntos. Fiz os 6 meio pontos altos e aqui é o meio certinho da peça e vou fazer desse lado igual eu fiz do outro. Nos dois últimos pontos altos feito pela metade, faço um meio ponto alto, ou seja, no quarto e no quinto, faço assim para qualquer tamanho. E agora eu vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. E ficará com a mesma quantidade de pontos do outro lado e com 2 pontos a mais que a parte de cima, para qualquer tamanho. O que muda entre um tamanho e outro são as quantidades que são diferentes, mas aumenta a mesma quantidade de pontos. Para o tamanho P, ficando com 7 meio pontos altos na parte de baixo e 5 em cima, entre um conjunto de pontos altos das laterais e do meio. Para o PP, fica 4 em cima e 6 embaixo. Para o M, 6 em cima e 8 embaixo. Para o G, 7 em cima e 9 embaixo. E para o GG, 8 em cima e 10 embaixo. Agora eu vou aqui onde eu fiz na terceira correntinha os 3 meio pontos altos e vou fazer mais 3 meio pontos altos, totalizando 6. E finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas de início. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira carreira já está pronta, agora eu venho com a cor verde para fazer a próxima. Faço o nó inicial
E vou começar primeiro passando o fio. Vou aqui nesse conjunto de 6 meio pontos altos e vou entre o quinto e o sexto meio ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Depois de passar o fio, vou trabalhar meio pontos altos, então faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. E nesse mesmo ponto de base, que é entre o quinto e o sexto meio ponto alto da carreira anterior, vou fazer mais um meio ponto alto, ficando com 2, contando com as 2 correntinhas. Ainda em cada ponto desse conjunto de 6, vou fazer 2 meio pontos altos. Mas agora eu vou aqui nesse próximo meio ponto alto que está sozinho e vou fazer um meio ponto alto. Vou no segundo e faço um meio ponto alto. E quando estiver faltando 2 meio pontos altos para chegar no meio, que é os pontos altos feitos pela metade, eu paro de fazer meio pontos altos e vou começar fazendo em 6 meio pontos altos de base, pontos altos feitos pela metade. Para qualquer tamanho, nessa segunda cor, trabalho em cima de 6 pontos de base, fazendo pontos altos feitos pela metade. E como estou fazendo tamanho P, antes de chegar no meio, que é nesse conjunto de 6 pontos altos feito pela metade, vou fazer somente 3 meio pontos altos, depois dos 2 meio pontos altos juntos. Para o PP2, para o M4, para o G5 e para o GG6. Feito aqui o terceiro meio ponto alto sozinho, já vou no próximo e vou fazer um ponto alto feito pela metade. No próximo, um ponto alto feito pela metade e vou fazendo assim em cima de 6 pontos de base. Ficando com um total de 7 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. E depois dos pontos altos feitos pela metade, vou em cada ponto de base e vou fazer um meio ponto alto até chegar no conjunto de 6 pontos. E aqui no início, entre os 2 meio pontos altos e os pontos altos feitos pela metade, ficaram com 3 pontos para o tamanho P. Do outro lado também ficará assim. Para todos os tamanhos, os dois lados devem ficar com a mesma quantidade de meio pontos altos sozinhos. Ficando com 3 meio pontos altos para o tamanho P, agora vou aqui entre o primeiro meio ponto alto e o segundo do conjunto de 6 pontos, vou fazer 2 meio pontos altos juntos. Entre o segundo meio ponto alto e o terceiro, faço 2 meio pontos altos juntos. Entre o terceiro e o quarto, 2 meio pontos altos juntos. Entre o quarto e o quinto, 2 meio pontos altos juntos. E entre o quinto e o sexto, 2 meio pontos altos juntos. Ficando com 5 conjuntos de 2 meio pontos altos. Fica assim para todos os tamanhos. Agora, eu vou passar para a parte de baixo. Vou em cada ponto de base e vou fazer um meio ponto alto até chegar no conjunto de 6 meio pontos altos. Chegando aqui no conjunto de 6 meio pontos altos, o primeiro ponto do conjunto de 6, eu considero ele para fora do conjunto. Então, eu conto somente
o que está para dentro, que é entre o primeiro e o segundo, terceiro, terceiro e quarto, até o sexto. Por isso que nas laterais ficaram somente com 5 conjuntos, porque o primeiro eu considero para fora. E não fiz conjunto de pontos nele. E aqui entre o primeiro e o segundo faço somente um meio ponto alto, entre o segundo e o terceiro um meio ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, que eu considero que é o meio, vou fazer 4 meio pontos altos. Faço assim para qualquer tamanho. Depois dos 4 meio pontos altos, agora eu vou seguir fazendo do outro lado. E deve ficar com a mesma quantidade que eu fiz na primeira parte. Entre o quarto e o quinto ponto do conjunto de 6, faço um meio ponto alto somente. Entre o quinto e o sexto, um meio ponto alto. E vou seguir em cada ponto de base fazendo um meio ponto alto. Chegando no conjunto de 6 meio pontos altos, e contando aqui, tem a mesma quantidade de pontos sozinhos dos dois lados, entre as laterais e a parte de baixo, que para o tamanho P são 10 de cada lado. Para outros tamanhos não são 10 de cada lado, mas claro, os dois lados devem ficar com a mesma quantidade. Agora eu vou aqui no conjunto de 6 meio pontos altos, entre o primeiro e o segundo faço 2 meio pontos altos. Entre o segundo e o terceiro, 2 meio pontos altos. Entre o terceiro e o quarto, 2 meio pontos altos. E entre o quarto e o quinto, 2 meio pontos altos. E aqui já tem um conjunto de 2 meio pontos altos que eu fiz no início, e contando com ele, totaliza 5 conjuntos de 2 meio pontos altos, igual ao outro lado. E vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas de início. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com o fio vermelho para fazer a próxima carreira. Lembrando que estou usando todos os fios duplo, fio Anne. E agora, para começar, faço um nó inicial. E vou começar, faço assim para qualquer tamanho, no último conjunto de 2 meio pontos altos, ou seja, no quinto, entre um ponto e outro, passo o fio. E a partir de agora, eu vou trabalhar pontos altos. Então, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com 2. E depois do primeiro conjunto de 2 pontos altos, vou fazendo um ponto alto até ficar faltando somente um ponto para chegar no meio. E o meio é onde eu fiz o conjunto de 6 pontos altos feito pela metade. E vou trabalhar para qualquer tamanho, faço assim, em cima de 4 pontos de base, fazendo pontos altos feito pela metade. Então, vou fazer no primeiro, no segundo, que é o meio, e nos 2 próximos pontos depois do meio. E como estou fazendo o tamanho P, para chegar no último ponto, antes de chegar no ponto do meio, eu faço 2 pontos altos sozinhos. Para o PP1, para o M3, para o G4 e para o GG5. Já chegando aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto feito pela metade. No segundo, que é o meio, um ponto alto feito pela metade. E nos 2 próximos, um ponto alto feito pela metade. E ficando com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. E agora eu vou seguir aqui nos próximos pontos, fazendo um ponto alto até chegar no primeiro conjunto de 2 meio pontos altos.
E chegando no primeiro conjunto de 2 meio pontos altos, em cima dele faço 2 pontos altos juntos. E para o tamanho P ficando assim, 2 pontos altos sozinhos, depois e antes de chegar no conjunto de 4 pontos altos feito pela metade, e o conjunto de 2 pontos altos nas laterais. Para todos os tamanhos deve ficar com a mesma quantidade e tem um ponto de diferença. Entre o conjunto de 2 meio pontos altos, faço somente um ponto alto. No segundo conjunto de 2 meio pontos altos, 2 pontos altos. Entre um conjunto e outro, um ponto alto e em cima dos 2 meio pontos altos, 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim, ficando entre um conjunto de 2 pontos altos e outro, um ponto alto sozinho. No último conjunto de 2 meio pontos altos, faço 2 pontos altos e fica igual à carreira anterior, 5 conjuntos de 2 pontos. Agora eu vou dar continuidade fazendo um ponto alto em cada ponto de base até chegar no conjunto de 4 meio pontos altos. Chegando no conjunto de pontos, fiz um ponto alto no primeiro ponto e entre o primeiro e o segundo ponto faço um ponto alto no meio deles. Entre o segundo e o terceiro eu considero meio, então faço 4 pontos altos juntos. Faço assim para qualquer tamanho. Entre o terceiro e o quarto faço um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até chegar no primeiro conjunto de 2 meio pontos altos. Quando eu estiver chegando, eu volto. Chegando no primeiro conjunto de 2 meio pontos altos, e no meio desses 2 pontos vou fazer 2 pontos altos juntos. Entre o conjunto de 2 pontos altos das laterais e do meio, fica com a mesma quantidade de pontos altos sozinho dos dois lados. Agora eu vou seguir fazendo igual fiz do outro lado. Entre um conjunto de 2 meio pontos altos e outro, um ponto alto. E no conjunto de 2 meio pontos altos em cima, 2 pontos altos juntos, ficando um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto e 2 pontos altos. Aqui já tem um conjunto de 2 pontos altos e antes dele sobrou um ponto certinho e fiz um ponto alto e ficando com 5 conjuntos de 2 pontos altos, igual ao outro lado e a carreira anterior. Agora eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Vou fazer agora a minha próxima carreira. Para o PP eu faço somente essa e finalizo fazendo um ponto baixo por toda a volta, mas para outros tamanhos, caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base faço mais um ponto alto, ficando com 2. Agora eu vou ficar fazendo pontos altos até sobrar um ponto alto antes de chegar no meio e vou trabalhar pontos altos feito pela metade em cima de 4 pontos, igual à carreira anterior. Então, vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto e já fica faltando para o tamanho P um ponto alto antes de chegar no meio. Para o M são 2 pontos, para o G 3, para o GG 4. E faltando um ponto alto para chegar no meio desse conjunto de pontos altos feito pela metade, vou nesse primeiro e vou fazer um ponto alto feito pela metade.
E no meio certinho também, que é do conjunto de pontos altos pela metade, faço um ponto alto pela metade e sigo fazendo da mesma forma nos próximos 2 pontos. Ficando com 5 alcinhas do laçado e passo por dentro de todas. Agora eu vou continuar fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até chegar no primeiro conjunto de 2 pontos altos. E para o meu tamanho P, é somente um ponto alto sozinho entre o conjunto de 2 pontos altos das laterais e os pontos altos feitos pela metade do meio. E vou seguir fazendo nos pontos altos sozinho um ponto alto e somente nos pontos altos que está 2, faço 2 pontos altos. Só aumento sobre aumento. Ficando assim, 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos separados, 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos separados. Fiz no último conjunto de 2 pontos altos e ficando certinho com 5 conjuntos de 2 pontos altos novamente. Passando para a parte de baixo, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto até chegar no conjunto de 4 pontos altos. No conjunto de 4 pontos altos, no primeiro eu faço um ponto alto, entre o primeiro e o segundo ponto, um ponto alto, e entre o segundo e o terceiro ponto, 4 pontos altos juntos. E entre o terceiro e quarto, um ponto alto somente. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até chegar no primeiro conjunto de 2 pontos altos juntos. Vou continuar fazendo aqui. Quando eu estiver no primeiro conjunto, faço 2 pontos altos juntos e vou seguir fazendo 2 pontos altos em cada conjunto de 2 pontos. E entre um conjunto e outro, um ponto alto igual ao outro lado, ficando 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos separados. Finalizando aqui a minha quarta carreira de pontos, ficando dessa forma. E agora eu vou finalizar. No último ponto, faço um ponto alto somente. E antes dele já tem 2 pontos altos juntos. E na terceira correntinha das 3 de início, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a última carreira, que é de acabamento de pontos baixos. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta. Não vai ter nenhum aumento nem diminuição. Quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando de fazer a minha última carreira. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Caminho com ponto baixíssimo para o próximo ponto, faço uma correntinha e corto o fio. E o primeiro coração do busto já está pronto. Agora eu vou mostrar como eu faço o coração para a alça. Antes, já pode arrematar o fio se quiser. O arremate pode ser feito da forma que quiser. Pode passar o fio por dentro de alguns pontos do lado avesso. Se for um fio só, é só passar nos pontos fazendo correntinhas. E se for 2, pode passar somente um e fazer alguns nós. Estou com o fio branco novamente, agora para iniciar o coração da alça. O coração da alça do PP ao M é um tamanho só e G e GG outro tamanho. Todos iniciam fazendo correntinhas. E do PP ao M, que é o mesmo tamanho, o mesmo passo a passo, inicio fazendo 13 correntinhas. Para o G e GG, 15 correntinhas. O primeiro nozinho considero como correntinha.
Depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, faço mais 2 para qualquer tamanho, conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço 2 meio pontos altos. Contando com as 2 correntinhas, ficam com 3 meio pontos altos. E agora eu vou na próxima correntinha e faço um meio ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. E vou fazendo um meio ponto alto em cada correntinha até ficar com 3 meio pontos altos depois do conjunto de 3 pontos. Porque eu vou trabalhar nas próximas 5 correntinhas pontos altos feitos pela metade. E para G e GG até ficar com 4 meio pontos altos. E depois de ficar com a quantidade que precisa, já vou nas próximas 5 correntinhas de base e em cada uma faço um ponto alto feito pela metade. Ficando com 6 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Vou nas próximas correntinhas até a penúltima somente e faço um meio ponto alto em cada uma, ficando com a mesma quantidade de meio pontos altos dos dois lados, 3 do PP ao M e 4 G e GG. Na última faço 6 meio pontos altos. Vou puxar esse fio para fechar mais os pontos e vou trabalhar na parte de baixo, fazendo um meio ponto alto em cada ponto, até chegar no conjunto de 6 pontos altos feito pela metade. Ficando com a mesma quantidade de meio pontos altos da parte de cima, vou no conjunto de pontos altos feito pela metade no primeiro. Faço um meio ponto alto, no segundo um meio ponto alto e no terceiro, que é o meio, faço 6 meio pontos altos. E agora dou continuidade depois do conjunto de 6 meio pontos altos. No quarto faço um meio ponto alto. No quinto, um meio ponto alto. E sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto até o penúltimo ponto, que é onde eu fiz os 3 meio pontos altos contando com as 2 correntinhas. E ficando a mesma quantidade de meio pontos altos sozinho dos dois lados entre o conjunto de pontos das laterais e embaixo. No último ponto, onde eu fiz 3 meio pontos altos, contando com as 2 correntinhas, faço mais 3 meio pontos altos e finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu venho com a cor verde para fazer a próxima carreira. Faço o nó inicial. E vou começar primeiro passando o fio entre o quinto e o sexto meio pontos altos do conjunto de 6. Faço 2 correntinhas para o primeiro meio ponto alto e no mesmo ponto de base faço mais um meio ponto alto, ficando com 2. Vou nos próximos pontos e faço um meio ponto alto em cada um, até ficar sobrando somente um ponto antes de chegar no meio do conjunto de pontos altos feito pela metade. E vou trabalhar 4 pontos altos feito pela metade somente. E do tamanho PP ao M é somente 2 meio pontos altos, até ficar faltando somente um para chegar no meio. E G e GG, 3. Chegando no primeiro ponto antes do meio, faço um ponto alto feito pela metade. No ponto do meio, um ponto alto feito pela metade. E nos próximos 2 pontos, um ponto alto feito pela metade. Ficando com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Agora eu faço um meio ponto alto nos próximos pontos até chegar no conjunto de 6 pontos.
E como ficará igual ao outro lado, vai ser somente 2 do PP ao M. E no conjunto de 6 pontos, entre o primeiro e o segundo, faço 2 meio pontos altos. Entre o segundo e o terceiro ponto, 2 meio pontos altos. E sigo fazendo entre o terceiro e o quarto e o quinto e o sexto, 2 meio pontos altos, para qualquer tamanho. E ficou assim, com 5 conjuntos de 2 meio pontos altos. Agora sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto até chegar no conjunto de 6 pontos. No primeiro ponto de base do conjunto de 6, faço um meio ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, um meio ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, um meio ponto alto. E entre o terceiro e o quarto, 4 meio pontos altos, que é o que eu considero meio certinho. Entre o quarto e o quinto, faço um meio ponto alto. E entre o quinto e o sexto, um meio ponto alto. E agora sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto, até chegar no conjunto de 6 pontos. Chegando no conjunto de 6 pontos, entre o primeiro e o segundo faço 2 meio pontos altos. E ficando igual ao outro lado, a mesma quantidade de meio pontos altos sozinho, entre as laterais e o meio. E também, igual ao outro lado, entre um ponto e outro, faço 2 meio pontos altos. Contando com o primeiro que eu já fiz, fica um total de 5 conjuntos de 2 meio pontos altos. Agora eu finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, faço uma correntinha e corto o fio. Venho com o fio vermelho, faço o nó inicial. Vou começar passando o fio no último conjunto de 2 pontos, que é o quinto. Entre um ponto e outro, passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Nessa carreira eu vou trabalhar pontos altos e no mesmo ponto de base faço mais um ponto alto, ficando com 2. E novamente vou fazer pontos até ficar sobrando um ponto somente antes do meio, que vou trabalhar em cima de 4 pontos altos feitos pela metade, igual a carreira anterior. E do PP ao M é um ponto alto somente depois do conjunto de 2 pontos. E G e GG, 2 pontos. E já chegando no próximo ponto, vou fazer um ponto alto feito pela metade. E nos próximos 3, um ponto alto feito pela metade. Ficando com 5 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. No próximo ponto, faço um ponto alto. E tem somente um. E vai ficar com um igual ao outro lado, porque já no próximo ponto tem um conjunto de 2 meio pontos altos. E vou fazer 2 pontos altos sobre eles. Ficando com um ponto alto sozinho entre o conjunto de 2 pontos das laterais e os pontos altos feitos pela metade do meio. E agora sigo fazendo entre um conjunto de meio ponto alto e outro um ponto alto. E em cima do conjunto de 2 meio pontos altos, 2 pontos altos. E vai ficando assim: um ponto alto sozinho, 2 pontos altos juntos, um sozinho e 2 juntos.
E feito 2 pontos altos no último conjunto, ficou certinho com 5 conjuntos de 2 pontos altos. Agora eu vou dar continuidade fazendo a parte de baixo um ponto alto sobre cada ponto, até chegar no conjunto de 4 meio pontos altos. Chegando no conjunto de 4 meio pontos altos, entre o primeiro e o segundo faço um ponto alto, entre o segundo e o terceiro, 4 pontos altos juntos. Agora vou entre o terceiro e o quarto meio ponto alto e vou fazer um ponto alto. E sigo fazendo em cada ponto de base um ponto alto até chegar no primeiro conjunto de 2 meio pontos altos. E vou fazendo igual ao outro lado, a cada 2 meio pontos altos faço 2 pontos altos juntos e entre um conjunto de 2 meio ponto alto e outro, um ponto alto, ficando 2 pontos altos juntos e um sozinho, 2 juntos e um sozinho. Terminando de fazer a minha carreira de pontos altos, e ficou com 5 conjuntos de 2 pontos altos. Eu já fiz no início da carreira e agora aqui sobrou um ponto, vou fazer um ponto alto somente. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para o coração da alça, eu não faço outra carreira de pontos altos. Então, nessa próxima carreira, eu faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta. Não terá nenhum aumento ou diminuição e sigo fazendo assim, e quando eu estiver finalizando essa carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha última carreira, que é a de acabamento do coração da alça. E agora vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz. Faço uma correntinha e corto o fio. E com o primeiro coração da alça pronto, agora eu vou fazer outro idêntico a esse. Claro, devo iniciar com o mesmo total de correntinhas e fazer o mesmo total de carreiras. E também o coração do busto, vou fazer outro idêntico, iniciando e finalizando da mesma forma. Quando eu estiver com os 4 corações prontos, eu volto. Terminei de fazer os 2 corações e já estou aqui com o fio para iniciar o corpo do top. Vou fazer primeiro correntinhas, mas antes, para saber o tamanho que eu tenho que fazer, eu costumo fazer do tamanho da metade de um coração. Meço do meio para a parte maior da lateral, o coração do busto, que é o coração maior. Porque quando eu for aplicar o coração, eu vou deixar somente um pouquinho da metade para cima. Vou costurar a partir do meio para a lateral, deixando só um pouquinho sem a costura. Vou fazendo aqui, recomendo fazer correntinhas números ímpares. Não precisa ficar exatamente do tamanho da metade do coração. O tamanho já está bom e já está em quantidades ímpares. E independente do tamanho, depois de fazer as correntinhas, faço mais 3 para meu primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo até a quarta correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Como eu fiz as correntinhas em quantidades ímpares, os pontos altos ficarão também. Fiz um ponto alto sobre cada correntinha. Agora eu vou virar e vou fazer a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e um ponto alto sobre cada ponto de base. E vou dar seguimento fazendo assim. Quando eu fizer o último ponto alto, que é nessa terceira correntinha das 3 de início, vou virar e vou fazer a próxima carreira da mesma forma. Toda carreira inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto e um ponto alto sobre cada ponto. Vou fazendo todas as carreiras iguais, não vai ter nenhuma diminuição ou aumento até o tamanho que eu preciso. E para saber o tamanho que precisa, é só medir o tamanho do busto
e subtrair por pelo menos 15 centímetros, porque essa linha cede um pouco. Se for usar outro fio que não cede muito, como o fio amigurumi, pode tirar só 10 centímetros do tamanho. Pode ser feito sob medida ou seguindo a tabela para esse top. Mas, independente do tamanho, recomendo tirar de 10 a 15 centímetros. Por exemplo, como eu vou fazer para um busto de 80 centímetros, com esse fio, que cede um pouco, vou fazer um tamanho de mais ou menos 65 a 70. Não importa a quantidade de carreiras. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com o tamanho que eu preciso, eu volto. Fiz todas as minhas carreiras de pontos altos sobre pontos altos. E depois de fazer as carreiras, agora eu vou fazer a parte de baixo, que vai ser o comprimento do top. Essa parte aqui é somente para costurar os corações. E os pontos dessa forma, somente para fazer a costura, facilita mais para não deixar ficar muito torto. Pode até passar um pouco para baixo, não tem problema, mas é importante ter essa tira de pontos altos, deixando os pontos na vertical para fazer a costura e ficar mais fácil. Agora eu vou iniciar as carreiras de baixo e primeiro faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo ponto de base, vou pegar no meio dele e vou fazer 2 pontos altos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos altos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo assim em todas as carreiras, pegando no meio do primeiro ponto e fazendo 2 pontos altos. Quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando de fazer 2 pontos altos, pegando no meio do ponto de cada carreira. E agora, na última, vou fazer igual eu fiz no início. Faço 2 pontos altos, pegando no meio do ponto, e em cima desse mesmo ponto faço um ponto alto. No início eu fiz as 3 correntinhas. E depois de terminar a minha primeira carreira, vou virar e vou fazer a próxima. E será todas as carreiras iguais, sempre iniciando 3 correntinhas para o primeiro ponto e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou fazendo aqui todas as minhas carreiras dessa forma. Pode fazer a quantidade que quiser. Se quiser que fique mais comprido, é só fazer mais carreira, ou mais curta, menos carreiras. A cada tamanho, eu costumo fazer uma diferença de 2 carreiras. Como estou fazendo o tamanho P, faço 4 carreiras. O PP, então, eu faria 2. O M6, o G8 e o GG 10. Mas claro, isso fica à escolha de cada um. E a cada 2 carreiras com os meus pontos tem uma diferença de 1 a 2 centímetros. No total, eu deixo até ficar com 12 centímetros para o P. Somente para o PP que eu deixo uma diferença de 2 centímetros para o P. Então, seria 10. E para outros tamanhos, uma diferença de 4 centímetros. Então, para o M16, para o G20 e para o GG 24 centímetros. Mas fica a escolha de cada um. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de pontos altos sobre pontos altos até ficar com 4. E o tamanho em centímetro ficou com 12. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser e dependendo do ponto, fazendo a mesma quantidade de carreiras, pode ser que não dê o mesmo total em centímetros. Lembrando que eu havia dito, pode fazer maior, não precisa fazer a mesma quantidade que eu menciono. Que fica no tamanho de um top mesmo, para o cropped pode fazer maior. Vou então agora finalizar essa última carreira. Nos últimos pontos, faço um ponto alto em cada um.
E depois do último ponto, não vou cortar o fio, já vou fazer a carreira de pontos baixos e argolinhas para passar o cordão. E faço aqui uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. Nesse mesmo ponto de base, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, faço 2 pontos baixos, pegando no primeiro ponto e sigo fazendo assim em todas as carreiras. Chegando nos pontos altos, nesse primeiro ponto alto, que é o que fica escondido, onde eu fiz a carreira de pontos altos abaixo, faço um ponto baixo nele também. E vou seguir nos próximos pontos de base, fazendo um ponto baixo em cada um. Chegando nos últimos pontos, faço um ponto baixo. E agora eu vou virar para fazer as argolinhas. Primeiro faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 2 correntinhas de espaço, ficando com 3 no início. Salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. 2 correntinhas, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. 2 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até os últimos pontos. 2 correntinhas, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto baixo. Faço assim para qualquer tamanho. Mas, se quiser adaptar, pode fazer argolinhas maiores, fazendo mais correntinhas e saltando mais pontos. Chegando nas últimas correntinhas, sobraram certinho 2 pontos. Faço 2 correntinhas, salto o penúltimo e o último, que na verdade é a primeira correntinha que eu fiz, vou fazer um ponto baixo. Agora, para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. E agora eu vou passar para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Primeiro eu observo qual lado que eu fiz a carreira de pontos baixos, para iniciar do mesmo lado e os pontos não ficar de um lado ao contrário do outro. Venho com o fio, faço o nó inicial e, como comecei de baixo para cima do outro lado, desse lado eu vou começar de cima para baixo. Bem em cima do primeiro ponto alto, passo o fio. Vou fazer uma correntinha para o primeiro ponto baixo e vou seguir fazendo nos próximos pontos um ponto baixo sobre cada um. Chegando na carreira de pontos altos, no ponto alto que fica bem escondido, onde eu fiz a carreira de pontos abaixo, faço um ponto baixo também, igual eu fiz do outro lado. E na carreira de pontos altos, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Chegando na última carreira, fazendo igual eu fiz do outro lado, em cima do ponto, faço um ponto baixo, ficando com 3 igual no outro lado. Depois de virar, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 2 de espaço, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. 2 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, igual eu fiz do outro lado, 2 correntinhas, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto baixo. Depois de fazer a última argolinha, faço uma correntinha e corto o fio. E as argolinhas já estão prontas, mas antes de fazer o cordão, vou fazer a aplicação dos corações. Antes de aplicar os corações, primeiro devo contar quantas carreiras eu tenho nessa primeira tira que eu fiz de pontos altos sobre pontos altos.
Para todos os tamanhos devo contar e depois que souber a quantidade de carreiras que tem, devo dividir por 3. Se a quantidade que deu não der para dividir por 3, sobrar uma carreira a mais, é só colocar ela para a parte da frente, deixando a parte da frente com uma carreira a mais que as laterais. Ou se sobrar 2 carreiras, é só deixar uma carreira a mais em cada lateral, deixando o meio com uma carreira a menos. Fiz a contagem de todas as carreiras e com os meus pontos deram 55 carreiras. Claro, mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que não dê 55, mas não tem problema, não importa a quantidade de carreiras. Independente da quantidade, deve dividir por 3. E como o meu deu 55, dividindo por 3 sobra uma carreira. Então, deixo para a parte da frente, ficando com uma carreira a mais que as laterais, no meio ficando com 19 carreiras e as laterais com 18 cada uma. Então, se igual ao meu não der certinho a quantidade que dá para dividir a mesma para as laterais e a parte da frente, pode adaptar. Agora venho com o alfinete de plástico, vou contar aqui 18 carreiras e a carreira no número 18 vou marcar. No meio é 19, então vou contar até 19 carreiras. Vou marcar na carreira de número 20, porque eu marquei na 18 do outro lado. Se eu marcar na 19, na frente vai ficar com 18. Contando da esquerda para a direita, dá certinho marcado na carreira 18, igual eu fiz no lado direito. E conferindo, no meio ficou certinho com 19 carreiras, para o meu tamanho, e as laterais com 18. Depois de marcar, venho com o coração do busto para fazer a aplicação. Antes de aplicar para qualquer tamanho, primeiro devo observar qual é o meio certinho da peça. E é só eu contar essas carreiras de pontos altos e ver onde é o meio certinho, a partir da marcação de um lado e do outro. Como o meu são quantidades ímpares, essa carreira aqui é o meio certinho. Para os tamanhos que forem par, não vai ser a carreira, será entre uma carreira e outra o meio certinho. Mas, independente se é a carreira ou o meio de uma carreira e outra, devo marcar e deixar uma distância entre um coração e outro, se der ímpar como o meu, uma carreira ou 3. Vou marcar aqui uma carreira anterior ao do meio, que eu vou deixar 3 carreiras de distância, que é no máximo que eu recomendo. Mas quanto mais perto um coração do outro, melhor ainda. Se puder colocar somente uma carreira de distância, é melhor do que 3. E se der par, somente 2 carreiras de distância entre um coração e outro. Então, como eu vou deixar 3, marquei a primeira e a terceira carreira, a segunda do meio, não preciso marcar, que vai ser o limite que eu vou costurar os corações. E aqui na parte de trás, eu não vou costurar agora, que eu ainda vou fazer as carreiras de pontos altos acima para colocar o coração da alça. Já vou iniciar a costura do primeiro coração com agulha de tapeceiro e um fio de ane. É o mesmo que estou usando para fazer o cropped, porém agora somente um fio. Vou posicionar certinho a lateral do lado direito do coração, recomendo deixar bem reto. E o lado esquerdo, recomendo deixar a parte maior da lateral do coração o mais próximo possível da carreira que está marcada, que é o limite que eu devo costurar. Primeiro vou em um desses pontos altos, atrás do coração, e vou fazer alguns nós no fio. Depois de fazer alguns nós, agora venho de baixo para cima no coração, entre a carreira de pontos baixos e a carreira de pontos altos. E vou fazer a costura por toda a volta, até chegar na outra lateral, somente entre a carreira de pontos altos e a carreira de pontos baixos, ponto por ponto.
E se quiser, pode colocar alfinete para ficar mais fácil. Agora eu vou passar para a parte de baixo e no lado direito costure reto. Na parte arredondada de cima, do lado direito, eu deixo sem costurar. E quando eu estiver chegando no fim da costura do outro lado, eu volto. Terminando de fazer toda a costura, ficando dessa forma, costurando somente entre a carreira de pontos baixos e a de pontos altos. E chegando aqui em cima, já vou finalizar. E essa parte de trás aqui do coração eu não costuro, porque depois eu vou fazer carreira de pontos altos e só depois que eu vou costurar a parte arredondada de cima do coração do busto nas carreiras. Agora eu vou finalizar aqui nos últimos pontos, passar a agulha para o lado avesso e fazer o arremate. E o coração já está aplicado, agora eu vou virar para o lado avesso para fazer as carreiras de pontos altos. Antes, vejo aqui quantas carreiras tenho. E as carreiras que tiver na mesma direção dessa parte mais alta, arredondada, vai ser onde eu vou fazer as carreiras. E escolhi essas três, acredito que elas estão mais rente. Deve ser assim para que quando for costurar essa parte mais alta, ela esconda os pontos. Se deixar mais para a esquerda ou para a direita, a alça fica mais torta e o ponto também. Venho com o fio duplo e a agulha de crochê e vou aqui na carreira e vou passar o fio. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com 2. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos altos. Na próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos altos. E ficando em cima de 3 carreiras, 6 pontos, viro e para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e vou nos próximos pontos de base e faço um ponto alto. Como eu fiz em cima de 3 carreiras, ficaram com 6 pontos altos, mas pode fazer em cima de quantidade de carreiras que quiser, deixando a alça mais grossa ou mais fina. Feita a segunda carreira, viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E todas as carreiras vou fazer dessa forma, pontos altos sobre pontos altos. E a quantidade de carreiras que eu devo fazer é até ficar na altura do coração da alça. Eu posiciono eles bem próximo um ao outro, mas pode deixar a distância que quiser, mas não importa a quantidade de carreiras. Quando ficar da altura do coração da alça, eu paro. E recomendo fazer as carreiras até ficar na parte vermelha do coração. Por exemplo, se a alça não for da cor do meio do coração e a altura ficar até o meio, pode ser que a costura apareça. Então, recomendo fazer um pouco mais acima, onde é a mesma cor da alça. Vou fazendo as carreiras aqui e já volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras até ficar a parte vermelha de cima do coração e deixando a alça mais escondida, ficando dessa forma na parte de trás. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e cortando o fio. E agora eu vou fazer a costura da parte de cima do coração do busto na alça. Então, venho com a agulha de tapeceiro e o fio, passo o fio do lado avesso e faço alguns nós.
Agora passo o fio entre a carreira de pontos altos e a de pontos baixos. Posiciono os pontos aqui para ficar retinho. E vou costurando entre a carreira de pontos altos e a de pontos baixos até o final da alça. E vou finalizar passando o fio para o lado avesso e fazendo o arremate. E o coração do busto já está costurado. Agora eu vou passar para o coração da alça. Posiciono ele certinho, deixando os dois próximos. Pode deixar a distância que quiser. Mas a última carreira deve estar na cor da alça, ou seja, bem em cima. E vou costurar primeiro na parte de baixo do coração. Passo o fio do lado avesso, faço alguns nós. Posiciono essa ponta de baixo no meio certinho dos pontos e vou costurando entre a carreira de pontos altos e a de pontos baixos. Passo o fio para o lado avesso e faço o arremate. E depois de costurar embaixo, agora eu vou passar para a parte de cima, posicionando no meio certinho. Vou voltar com a agulha e o fio. No lado avesso faço alguns nós. Deixo a alça bem retinha e entre a carreira de pontos altos e pontos baixos, vou costurando até os últimos pontos da alça. Passo para o lado avesso e faço o arremate. E os corações já estão costurados, ficando dessa forma. Agora eu vou observar bem como eu costurei, quantos pontos restaram, quantas carreiras e vou fazer da mesma forma do outro lado. Do outro lado já tem marcado aqui na carreira do meio o limite que eu devo costurar, mas na parte de baixo eu recomendo contar quantas carreiras sobraram e nas laterais também, para que não fique torto. E as carreiras que ficaram do lado avesso do coração, fica a mesma quantidade para fazer a alça também na mesma quantidade e sobrar o mesmo total de carreiras. Se eu fiz em 3 carreiras do outro lado, aqui também devo fazer em 3 e deixar a mesma quantidade para os dois lados sobrando. Vou fazer a costura por toda a volta, menos em cima, faço a mesma quantidade de carreiras, não preciso ficar medindo, é só fazer a mesma quantidade que vai ficar do mesmo tamanho e em cima de 3 carreiras igual eu fiz do outro lado. Os dois lados devem ficar idênticos, independente do tamanho. E depois que eu fizer toda a carreira, vou costurar em cima do ponto alto do coração e depois o coração da alça, deixando a mesma distância dos dois corações, igual eu deixei no primeiro.
Então, vou fazer aqui e já volto quando eu estiver com tudo finalizado. Fiz a aplicação de todos os corações, fiz as carreiras de pontos altos da alça e os dois lados ficaram iguais. Deixei sobrando a mesma quantidade de carreiras antes e depois da alça e deve ser assim para que não fique torto. Agora eu vou fazer as alcinhas para amarrar em cima dos corações. Já posso tirar os alfinetes. E a alça vai ser bem simples, com 2 fios de ane, igual estou fazendo o cropped, faço o nó inicial e vou na parte mais alta do coração, na parte de cima. Primeiro eu vou contar quantos pontos altos a partir do meio para o lado esquerdo e passo o fio. Devo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado e não ficar torto. Para a alça, eu vou fazer algumas correntinhas. Pode fazer a quantidade que quiser. No meio não precisa fazer muitas, porque senão vai ficar muito volumoso na frente quando amarrar. E recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz as correntinhas para amarrar no meio. Agora eu vou fazer a última e cortar o fio. E para o outro lado, faço da mesma forma o nó inicial, conto a partir do meio, agora para o lado direito, e na mesma quantidade de pontos do outro lado, passo o fio. Faço as correntinhas para o pescoço, pode ser maior. Vou dar continuidade aqui. A quantidade fica a gosto de cada um. Se quiser, pode deixar as duas alças do mesmo tamanho. E depois que eu terminar, vou passar para o outro lado, contar a partir do meio as mesma quantidade de pontos e passar o fio e fazer as alcinhas. As correntinhas de um coração devem ter a mesma quantidade do outro. Terminei de fazer todas as alcinhas dos corações. Agora eu vou fazer o cordão para amarrar atrás e vai ser bem simples, de correntinhas também. Então, volto com o fio, faço a laçada inicial e vou fazendo correntinhas até ficar num tamanho que dê para passar em todas as argolinhas. Quando eu estiver com elas prontas, eu volto. Fiz as correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso e agora eu vou passar como um cadastro em todas as argolinhas. Se quiser, não precisa passar em todas, pode saltar algumas. Vou passando aqui e quando eu estiver terminado, feito o arremate de todos os fios, eu volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios, passei o cordão por todas as argolinhas e o top já está pronto. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.